conversei com o Ichigo sobre espiritualidade e ele entendeu como que o trabalho dos ceifeiros de alma realmente funciona. Eu vou falar sobre a mediunidade de desdobramento consciente que ocorre no anime, mas primeiro me acompanhe na prece de início. Façamos todos os nossos esforços para que esta seja a nossa última encarnação aqui na Terra e sermos merecedores de reencarnarmos em lugares mais felizes na próxima vida, porque aprendemos a perdoar e a amar. Amém. O anime do Bleach é muito parecido com o do Chainsaw Man no aspecto de multidimensionalidade. No momento, nós do planeta Terra lidamos ainda com duas dimensões que se relacionam, que é a terceira e a quarta dimensão, ou seja, a nossa dimensão de espíritos encarnados em um corpo físico e a dimensão extrafísica dos espíritos desencarnados. O Bleach, assim como o Chainsaw Man, para que a história deles possa fazer algum sentido e dar continuidade no roteiro, é abordado como se a história da terceira e da quarta dimensão fosse apenas uma, como se elas fossem a mesma. Você vê isso pela forma de como que a matéria etérica e mais sutil do que a nossa interage com a matéria grossa, ou seja, como que os monstros, que são espíritos desencarnados e formas de pensamentos criados pelos encarnados, e os desencarnados conseguem atingir, mover, destruir a matéria, tanto objetos inanimados quanto os corpos somáticos das pessoas. Corpo somático é sinônimo de corpo físico. Todos nós somos médiums, uns mais e outros menos. Se uma pessoa faz um intercâmbio de forma mais ativa entre a terceira e a quarta dimensão, então ela é um médium ostensivo e, claro, ela vai fazer o uso dessa mediunidade e das paranormalidades dela. A projeção astral, a saída consciente do corpo, é uma delas, e é para isso que serve essa mediunidade, para o progresso, não só do progresso daqueles que se encontram na dimensão dos espíritos, a quarta, quanto do progresso da própria pessoa, porque fora do corpo você também aprende, você também vai estudar quando sai do corpo. No caso do anime, eles vão colocar assim entre aspas, trabalhar, até porque a mediunidade não serve só para ver espíritos ou psicografar as cartas deles à toa. E os ceifeiros de alma são médiums muito ostensivos. Como as saídas conscientes do corpo, eles veem também espíritos, ouvem espíritos, interagem com eles, etc. Logo no começo do anime, a gente já observa a relação dos personagens entre a terceira e a quarta dimensão, quando o Ichigo precisa fazer com que o espírito dele seja desdobrado do corpo para lutar com a consciência extrafísica. A saída do corpo, ela não ocorre apenas quando você dorme, ela vai um pouquinho mais além disso. A saída do corpo, quando se dorme, após o relaxamento de todos os órgãos internos do corpo, é a forma mais comum de fazer a projeção. Mas no anime ela é tratada como uma das formas mais raras, que é o desdobramento de forma consciente. O Ichigo está totalmente lúcido e consciente, e quando ele volta, ele se lembra de 100% de tudo o que aconteceu. O comum é a espiritualidade não deixar a gente se lembrar dos nossos desdobramentos, ou se lembrar de boa parte apenas, ou não se lembrar de praticamente nada, e os sonhos acabam sendo uma forma que o nosso cérebro interpreta o que vimos no nosso desdobramento. E no Bleach havia mostrado como se a mediunidade de desdobramento lúcido do Ichigo fosse 100%, sem qualquer tipo de esquecimento, justamente por conta do trabalho de ceifeiro de alma que ele tem que fazer. Diga-se de passagem, a gente não pode se lembrar de tudo, porque nós ficaríamos traumatizados com certas coisas que existem no astral, principalmente na rua. E nos livros do André Luiz falam muito sobre isso, sobre as formas de criação mental e as formas dos espíritos em silhueta de monstros. Já aconteceu do Ichigo estar fora do corpo
e o corpo somático dele, também chamado de corpo físico, ou consciência intrafísica, já ocorreu de estar em perigo e ele não acordar, ao menos que ele voltasse para o corpo dele. Isso foi algo contado pela metade. Infelizmente, como os animes não mostram os aspectos espirituais em profundidade, não se pode saber que não se pode saber que o espírito e o corpo físico somático estão ligados por um fio de prata, e a morte só acontece com o rompimento desse fio. Todas as vezes que o Ichigo desdobra, existe essa conexão, e enquanto ele luta, o corpo físico sabe por uma intuição o que se passa ao redor dele. Então o correto não seria o Ichigo ficar sofrendo para chegar até o corpo, porque na realidade o fio de prata puxa o espírito de volta para o soma quando pressente um perigo por perto. Daí que vem aquele susto que nós levamos no meio da noite, foi a velocidade no qual o espírito voltou para o corpo. Claro que isso não significa que foi porque uma consciência extrafísica tentou fazer algum mal ao nosso corpo físico. O próprio fio de prata impede que outra consciência faça o que os filmes de terror ensinam sobre roubar o corpo dos outros. Lembrando que isso não se aplica ao Kon, aquele bichinho de pelúcia amarelinho. Eu expliquei no vídeo do Gara como que um objeto inanimado cria uma espécie de semi-vida por 3 combinações de energia, sendo fantasia poder selar um espírito a um boneco de pelúcia ou numa outra matéria qualquer do nosso plano da terceira dimensão. Beleza? Me acompanhem na prece de encerramento. Cada uma dessas pessoas são nossos queridos e amados irmãos, e aos irmãos nós damos apenas ao amor. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, fiquem todos com Deus.